Então, essa questão do judiciário, ela já é um debate já tem muito tempo na academia. Você deve ver aí, Rafa, e frequentemente na faculdade a gente discute sobre o ativismo judicial. O que é isso aí, o ativismo judicial? De uns anos para cá, os juízes, principalmente os juízes da Suprema Corte, eles vêm através de interpretações da lei, entendendo a lei como um bem querem, sabe, tomando papéis políticos, né, tomando decisões de maneira política. Um exemplo claro disso foi quando a gente teve a condenação de Lula. Não sei se vocês lembram que a lei dizia que não cabe prisão em segunda instância. Do nada, o STF resolve que cabe prisão em segunda instância. Depois que Lula está preso, que tem uma galera presa, eles resolvem que não tem mais mudar de novo o entendimento ao contrário, que não tem mais prisão em segunda instância. Então eles ficam fazendo esse joguinho e acaba por quê? Porque todas as decisões do STF, elas têm efeito erga omnes. Então, por terem efeito erga omnes, o que acontece? Todos os juízes de baixo, os tribunais de baixo, eles são obrigados por lei a ter que decidir igual ao STF. Então a gente tem um problema muito sério hoje no nosso país por conta desse ativismo judicial. Um ponto aqui, por exemplo, o que é que Alexandre de Moraes tem feito, né? Alexandre de Moraes ele tem feito um negócio assim que é absurdo, do ponto de vista do direito. Imagina, qual é o princípio basilar do direito? Qual é o princípio basilar quando a gente fala de justiça? A gente está falando de tem que ser legítimo e imparcialidade. No futebol, ninguém aceita no futebol um juiz que é torcedor de um dos times. Torcedor, isso não existe. Ou que faz parte de um outro time. Em qualquer jogo, em qualquer coisa. Ninguém quer uma pessoa que vá julgar você que ela já tem ali sua parcialidade comprometida. A gente está falando aqui de um caso, por exemplo, tratando desse caso aí agora, que é o absurdo, a gota d'água, esse último caso, a gente está falando de um juiz, que é juiz, relator, o juiz relator é o principal ali da turma que está julgando. O juiz relator é a vítima e é também um acusador. Né? Ele que presidiu durante muito tempo o inquérito que sustentou essa ideia aí. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Isso é um absurdo do ponto de vista do direito. Como é? Quando eu assisti Alexandre de Moraes interrogando, né, um dos culpados ali do ataque, né, do suposto ataque, ele dizendo, você, fulaninho, você tentou atentar contra a vida do ministro Alexandre de Moraes. Eu já vi, velho, o que é isso? Isso é um ato nulo. A nossa Constituição, o nosso CPC, ele traz o quê? O princípio, um dos princípios fundamentais é o princípio do juiz natural. O juiz ele tem que ser imparcial. E se o juiz ele é parcial, ele é impedido. Ele é impedido de estar ali. Todos os atos realizados por ele são considerados nulos de pleno direito. Então a gente já está vendo um processo que, primeiro, o processo não era para começar ali no STF. Era um processo que era para começar na primeira instância. Os caras já atribuíram para eles. Depois disso, o juiz que está promovendo todos os atos, desde o inquérito até agora, ele não é ele que tem que estar ali, ele é um juiz impedido, pô. Ele é um juiz parcial, ele é um juiz que não está ali diante do CPC, que não está ali correspondendo a nossa legislação. Não podia colocar outro, não, sei lá, um Gilmar Mendes, um outro cara da vida, e tirar, ele nem fizesse parte dessa turma para buscar, né, imparcialidade. Mas por quê? Tentar, né? Pelo menos tentar, pelo menos para tapear, né? Para tapear, para dizer... Eles nem tapeiam. Nem isso eles quiseram. Então isso mostrou o quê? Que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para nada. Você vê, por exemplo, o caso do Elon Musk, né? Que Elon Musk não quis apagar as postagens do Twitter. O cara resolveu executar a Starlink e outras empresas ligadas ao Elon Musk, sendo que essas empresas não são consideradas grupo econômico. Dentro do direito empresarial, só existe responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária, em termos processuais, quando é considerado um grupo econômico, e não era. Então, ele está passando por cima da própria lei. Como esse cara disse que é a favor da democracia, gente?
Sim. Como um cara desse diz que é defensor da democracia, como um cara desse diz, sou a favor da soberania nacional. Pode até ser a favor da soberania nacional ou da soberania pessoal dele, né? O que a gente está vendo aqui é o quê? A gente está vendo um Leviatã. A gente está vendo aqui uma figura de um déspota que age como bem entende e o restante não faz nada. A população não faz nada. O governo se beneficia disso. Ele tem 6 dos 11 ministros do STF, né? Todo mundo, muitos vinculados diretamente para ele. A gente tem um cara como Alexandre de Moraes, que, um exemplo claro, a pena para a mulher do batom. Como é que coloca uma pena de 14 anos? Uma mulher daquela e ainda uma multa de 30 milhões de reais. Isso é totalmente desproporcional. Isso aí não tem razoabilidade nenhuma, gente. Nenhuma. Ele pode fundamentar com tudo lá, dizer que é crime, isso e aquilo, mas não tem. A gente está vendo um cara que está agindo totalmente de maneira ativista. E o Supremo, todo mundo macumunado. Existe ali como é que eu posso dizer? Um corporativismo entre eles. E o cara desse pode fazer o que bem entende, e a pena máxima que um cara desse pode tomar é uma aposentadoria compulsória. Ainda ganhando vitalício pro resto da vida. Tipo assim, aí a gente. É o que eu ia falar, só para complementar brevemente, porque não existe punição praticamente para o judiciário, para juiz que comete ilegalidade de maneira geral. Sei lá, o juiz que vem de despacho, a punição dele é: não, você vai deixar de trabalhar. Ah, mas eu vou continuar recebendo? Vai, você só vai deixar de julgar. Mas você não vai nem precisar trabalhar para você receber. Essa vai ser a sua punição. Imagina um cara que se sente literalmente dono da República de 88, fazendo o que bem entende, e na cabeça dele, com o discurso da cabeça dele, que ele está defendendo a democracia e o status quo. Sim, exatamente. Se um juiz de interior já se acha dono da cidade, que dirá um ministro da Suprema Corte? Porra, ele tá só dando exemplo, né? Ele tá dando exemplo, né? Para que todas as instâncias, todos os juízes se sintam donos de alguma coisa. Exatamente. E você cria uma cultura do judiciário totalmente, assim, ativista, como o Silas já introduziu a fala dele, né? Porque aí você vai buscar a sua satisfação política dentro do judiciário, que deveria ter uma cultura não, um valor da imparcialidade, né? Deveria estar ali desde o princípio da jurisdição, né? E justamente a questão da jurisdição, a questão da soberania, ele estava tomando decisões que estavam impactando a soberania americana, né? Tomando decisões do que acontecia lá com figuras que estão lá em estado americano, não estão aqui. Né? Deixa eu adicionar nessa parte, Rafa, porque eu acho que boa parte das pessoas pode ter alguma dificuldade de entender isso. Porque o juiz brasileiro, não importa de que instância ele está, pode estar na Suprema Corte, a mais poderosa que tem. Nos Estados Unidos ele não é nada. Ele pode estar lá representando a instituição brasileira, ok. Eu, inclusive, acho muito triste que a primeira sanção, de fato, a primeira punição, de fato, que o Alexandre vai receber depois de todos os excessos que cometeu, precisa vir de outra instituição fora do Brasil. Né? Precisa vir do Trump, que não tem legitimidade nenhuma aqui. Né? E dessa parte, eu defendo. Eu pessoalmente, eu não sei qual seria a opinião dos senhores ou do Movimento Brasil Livre exatamente, né? Tô só especificando que isso é opinião pessoal mesmo. Eu não defendo que o Alexandre de Moraes seja punido em corte americana. Porque eu acho que, de certa forma, isso apequena o Brasil. E, tipo assim, a gente não tem capacidade, a gente não tem bolas pra peitar um cara, um mortal, que foi colocado em um cargo cheio de privilégios. Aí precisa uma instituição americana do maior e melhor país do mundo, segundo eles mesmos, que eu também não concordo com isso, pra colocar o vira-lata, né, o dono do quintal, né, o dono do quintal dos Estados Unidos, no lugarzinho dele. Então, eu defendo que o Alexandre de Moraes seja punido pelas coisas que cometeu, pelos excessos que cometeu, dentro das instituições brasileiras, por brasileiros. Eu acho muito triste que esse tipo de coisa esteja acontecendo e eu acho uma perda de tempo, um desgaste completamente desnecessário para toda a tradição do Itamaraty brasileiro, que está tendo que lidar com essa palhaçada agora. Exatamente. E como uma coisa vai levando a outra e vai entrando
da imaturidade da postura brasileira, né? Que a gente vai vendo que está empenhado. Então, quando a gente vai falar do problema político que está afetando tudo, inclusive o agro, que a gente comentou tudo aqui hoje, está afetando no geral. Era a cultura geral política e judiciário também. E financeiro e fiscal também. É entranhado, entendeu? Então, quando a gente vai falar. Nesse exato momento, o Supremo está se protegendo. O PT, se eu não me engano, a liderança do PT, Lindbergh, né, chegou agora a pedir uma autorização para acabar, para poder impedir que os bancos daqui do Brasil adotem a lei. Esqueci o nome da lei. Magnitsky. Isso. Pedindo para os bancos não adotarem essa postura, porque justamente essa lei ela vai tudo que tem relação com o Banco Internacional. E se o planeta basicamente opera em dólar, basicamente toda a operação nacional aqui, qualquer conta bancária que Alexandre de Moraes tenha, vai ser prejudicado para ele, né? Então, foi pedido ao Supremo que não adotasse essa lei, a tomada de decisão que teve lá na Corte Americana. E o Supremo foi contrário a Alexandre de Moraes. Tá? Os colegas de trabalho dele foram contrários porque, basicamente, o que está acontecendo é o que o Lucas falou. Precisou uma entidade externa à jurisdição brasileira para poder dar controle ao que estava acontecendo aqui. E dentro de uma leitura histórica, política do que a gente está vendo agora, nós estávamos vendo um derretimento justamente por conta dessa postura que teve durante o governo Bolsonaro. E agora o bolsonarismo está ascendendo de novo por conta dessa questão do Alexandre de Moraes. Né? Alexandre de Moraes deu voz de novo por conta da postura inapropriada que ele teve com relação ao que aconteceu com o bolsonarismo. E por tabela, o bolsonarismo, ao comprar a briga do Trump para eles, tira todo o desgaste da tarifa em cima do Lula, pelo menos o desgaste midiático. Então o Lula consegue nadar de braçada isso daí, e inclusive começar a se comunicar com o agro, que eu acabei de falar, a gente falou, é bolsonarista, de direita, o agro é de direita, porque historicamente a esquerda tem boicotado o agro há muito tempo. Então esse agro que é de direita, né, tá sendo obrigado a ter que dialogar com Lula. Tá sendo obrigado a ter que dialogar com Lula, Lula este que só cospe na cara do agro. Então o Lula, sem fazer absolutamente nada, tá conseguindo dialogar com o setor que ele não tá conseguindo dialogar. E a gente tá vendo as peças se reencaixando de novo. Uma pesquisa que teve recentemente, Silas, sobre a questão do Lula, o Lula estava em desgaste aqui na Bahia pela primeira vez em anos. O Lula estava em desgaste, estava caindo. E isso estava impactando a imagem de Jerônimo, que está desesperado pela reeleição. Né? Então, como a gente vê como tudo se impacta com a melhora da imagem do Lula, pode ser que a melhora da imagem dele aqui favoreça Jerônimo. Vocês entendem como isso pode ser agravado por tabela e a gente, vamos lá, não só brasileiros, mas baianos, podemos sofrer as consequências disso? Porque a nível nacional eu tinha visto entre Bolsonaro e Lula, eu não estava me preocupado, eu estava preocupado em Jerônimo se tornar governador, que acabou virando. Imagine Jerônimo ganhar uma reeleição. Não. Olha o perigo que nós estamos aqui. E aí, para poder a gente caminhar aí, se tiverem alguma coisa para agregar, galera, depois da minha fala, mas eu queria trazer aí só a discussão da futurologia, né? O que cada um pensa do que pode acontecer com tudo isso que está acontecendo agora na política brasileira e baiana. Para encerrar ou considerações finais? Não, eu queria só dar a futurologia e acabar sendo umas considerações finais, né? Porque já estamos caminhando pro final da live. Rapaz, tipo, eu tinha algumas previsões do que poderia acontecer depois das bombas atômicas econômicas que foram lançadas no Brasil. É um grande ponto de interrogação. O que nos resta é literalmente tentar fazer o nosso trabalho de melhor maneira possível, porque essa é a nossa missão, literalmente. Então, é isso, velho. É literalmente isso. Com certeza. E Lucas, você tem alguma coisa a agregar, Lucas? Aí, futurologia, imaginar Cara, o que você me deixou preocupado porque eu não tive esse insight ainda. Claro, eu percebi a movimentação acontecendo, mas eu não tinha unido todos os pontos, sabe? Pra chegar na conclusão de que, no fim das contas, o Lula e o Bolsonaro estão retomando o protagonismo nos seus espectros políticos, né? O Lula porque está no centro das atenções, né? Ele é o presidente, no fim das contas é ele que vai ter que lidar tanto com as exportações brasileiras, para onde vai ser redirecionada as demandas do agro, né? A nossa produtividade vai ter que ser negociada com ele.
quanto também crises diplomáticas. É ele que indica o ministro de Relações Exteriores. Então, o Itamaraty, sob o comando dele, vai ter que lidar com essas desavenças entre instituições brasileiras e americanas e os desdobramentos disso na economia. E do bolsonarismo, porque o Trump, e isso é tese minha, tá? Não está escrito em lugar nenhum, mas é uma convicção minha que eu venho repetindo aqui em live. O Trump não gosta do Brasil, o Trump assume um alinhamento automático, ideológico ao bolsonarismo, porque o Bolsonaro é um líder ruim. É um líder submisso. É interessante para o Trump que o Bolsonaro ganhe a eleição ou que ele tenha protagonismo aqui dentro, porque dessa forma é mais fácil que o Brasil se submeta às vontades do americano, tá? Considerações finais, cara. Pô, agradeço muito a aula que você deu aqui, Silas, a presença de vocês aqui sempre, pessoal. Pessoal do chat, é, é, toda a atenção de vocês, todo o engajamento que vocês deram, tudo que vocês puderam conversar aí. Até peço desculpa porque a gente não conseguiu dar a devida atenção, né? Com 4 pessoas falando ao mesmo tempo aqui fica um pouco difícil. Mas, claro que vamos ter novas oportunidades, né? E mais uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Silas é um membro atuante do interior da Bahia, né? E tem mais um nicho, né, pra gente, mais um campo pra gente abordar, que é o agro baiano. Ele é o advogado do agro, pelo menos é assim que ele se apresenta nas suas redes sociais. Eu acho muito bonito, um trabalho muito honroso, né, com tudo que ele descreveu aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o MBL Bahia não é MBL Salvador. Aqui não é só a capital. Todo mundo tem voz aqui dentro. Todo mundo que se dispuser a lutar pelas nossas causas. Você que gostou do que a gente está falando, você que tem algum interesse, tem conhecimento, tem como contribuir, se apresente. Estamos às ordens. Eleição de 26 vem aí, não vai ser a última. A gente precisa de gente, a gente precisa crescer de tamanho. Precisamos estar maior em 26, 28, 30, 32 e vida que segue, né? É um projeto de longuíssimo prazo, é só o começo, as portas estão abertas. Muito obrigado.